Só um minutinho, gente. Bem, olá, né? Estamos aqui, espero que estejam todos bem, né? Primeiro dizer, espero que estejam todos bem, com saúde, né? Estamos aqui hoje para mais um encontro, onde, vou repetir aqui, né? Falar com vocês mais uma vez, dizer que espero que estejam todos bem, com saúde, né? Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, onde estaremos conversando sobre extensão rural e comunicação rural, certo? Então, aqui hoje estaremos abordando o desenvolvimento rural e a comunicação rural, falando dos aspectos conceituais envolvendo o desenvolvimento e a comunicação rural, e eu vou convidar vocês para fazer uma viagem aí da comunicação persuasiva à comunicativa, certo? Começando por uma definição de comunicação rural, entende-se por comunicação rural o conjunto de fluxos de informação, de diálogo e de influência recíproca existente entre os componentes do setor rural e entre eles e os demais setores da nação que sejam afetados pelo funcionamento da agricultura ou interessados no melhoramento da vida rural, certo? Partindo dessa definição, a gente começa, vamos assim dizer, a nossa viagem da comunicação persuasiva à comunicativa. Então, eu preciso que vocês prestem bem atenção neste percurso que a gente vai fazer, ok? Antes de mais nada, eu quero também dizer que para bem fazer ou bem realizar esta viagem que eu estou convidando vocês, a gente vai precisar fazer uma conexão da comunicação com as fases da extensão rural, aquela parte histórica, né, das fases da extensão rural que a gente viu na última aula, tá bom? Então, vamos começar. Primeira fase, espero que todos estejam aí recordando, foi a fase que a gente viu humanista assistencialista. Como eu quero que vocês comecem a pensar aqui? Quero que vocês pensem o seguinte: como que funcionava a comunicação? Estamos falando de comunicação rural. Como que funcionava a comunicação rural, né? Nesta primeira fase, que foi a fase humanista assistencialista. Vamos recordar, a comunicação que se dava, né, de forma a induzir, de forma a haver uma persuasão, né? Eles eram persuadidos, como a gente já falou. Para quê? A gente sabe que era uma época em que se vivia total influência norte-americana, onde, apesar da fase visar, né, desta primeira fase visar incrementar a produtividade agrícola por meio de um trabalho assistencialista, essa assistência, ela acontecia de um modo que era, vamos assim dizer, cheio de segundas intenções, né? Então, aqui, nessa primeira fase, a comunicação não levava em conta as especificidades das comunidades, né? As especificidades daquela comunidade ou das comunidades não eram levadas em consideração nessa primeira fase, como a gente viu. Deixa eu cortar essa parte aqui. Vamos lá. Então, aqui tinha aquele professor de agronomia, né, que foi considerado o pai da extensão rural, o Kennedy, que trazia como princípio pedagógico ajudando pessoas a ajudar a si mesmo. Então, este foi o que a gente teve de acesso, isso foi o que a gente teve de acesso à forma que se dava a comunicação na primeira fase da extensão rural. Partindo para a segunda fase, espero que vocês também recordem o que a gente falou nessa segunda fase, que era chamada de fase difusionista produtivista. Lembram? Então, aqui, hoje, na aula de hoje, que vamos falar de que estamos falando de comunicação rural, vamos falar bastante dessa segunda fase. Por quê? Porque percebam que a comunicação e a difusão, elas andam juntas, né? Então, a gente vai compreender muito bem todo esse desenrolar da difusão dentro da ótica da comunicação rural, certo? Então, mais uma vez, estamos diante de uma fase onde havia forte influência norte-americana. Essas primeiras fases foram total, né?
influenciadas aí, sofreram totais influências norte-americanas, onde aqui a ideia era impor, estender e divulgar novos conhecimentos. Inovação, né? A gente lembra que aqui se falava muito de inovação, levar essa inovação ao produtor a todo custo. Então, temos a figura aqui do Roger, né, que a gente vai falar muito dele, e a ideia principal era que não levava em conta, mais uma vez, as experiências dos agricultores. Então, a comunicação aqui funcionava de modo a induzir a introdução de pacotes tecnológicos, né? Voltados, então, para a utilização de insumos, máquinas e crédito. Então, essa era a ideia central em torno da segunda fase, também chamada de difusionista produtivista. Tem uma figurinha aí mostrando, apontando da pesquisa para a extensão até chegar ao produtor, e a gente vai desenrolar, né, essa parte aqui, abordar minuciosamente e ver que era apenas, realizava-se isso apenas de forma sistemática, né? Pesquisa, extensão e produtor. Vamos compreender. Então, dentro da segunda fase, né, a gente, como eu tenho dito, viu que se dava o conhecimento, o novo conhecimento aqui se entendia pelo novo, né? Então, começava por esse novo, depois partia para persuadir, e daí chegava o produtor para que ele tomasse a decisão, confirmando ou rejeitando, né, aquele novo que estava sendo apresentado. Então, ele decidia por adotar ou rejeitar. Vamos ver bem direitinho tudo isso aí. Então, por difusão, tem alguém perguntando se o áudio está cortando, mas vamos lá. Por difusão, entendia-se o processo pelo qual uma inovação é comunicada, certo? Então, por difusão, entendia-se o processo pelo qual uma inovação ela era comunicada através de certos canais durante o tempo para os membros do sistema social. Então, agora nós vamos falar sobre estes fatores que envolviam a ideia de difusão de acordo, lembrando que aqui a gente fala sempre do Rogers. Então, aqui ainda vão ter momentos em que vai se falar de que era uma época de fusionistas de Rogers. Então, estas ideias partiam, né? Era uma ideologia nesta fase que trazia essa ideia de um processo apenas de comunicar através de canais, né? Levando em consideração um tempo, que a gente vai entender esse tempo, e os membros de um sistema social. Agora vamos entender como esses membros do sistema social eles eram tratados ou considerados, tá bom? Primeiro, falando de inovação, né? Como se entendia inovação? Temos algumas ideias em torno da inovação, né? Nesta época. Então, inovação era considerada uma ideia ou prática percebida como nova por um indivíduo. Este era um conceito que existia. Também Roger, né, traz como ideia de inovação, ou conceito, uma ideia prática ou algo, tá? Que para o indivíduo ou grupo é percebido como novo. E, por fim, considera-se ainda inovação como um novo desenvolvimento, introdução de ferramentas, artefatos, dispositivos, né, que sejam derivados do conhecimento pelos quais as pessoas estendem e interagem com o seu ambiente. Então, temos aí alguns conceitos diferentes em torno de inovação na época. Agora, falando da comunicação, né? Por comunicação, se compreendia o tratamento que era dado a esse novo, né? A essa nova ideia. De que forma era tratada essa nova ideia, né? Ou qual era a prática que se manejava em torno dessa ideia. Então, a comunicação era compreendida como o tratamento que a ideia ou a prática recebia. Como se fazia, né? Para que esta nova ideia ou este novo chegasse ou fosse transmitido a um indivíduo. Então, isso era comunicação, compreendido desta forma, tá? Para isso, precisava de um canal de comunicação, como já mencionei. Então, existia a ideia de que o canal fosse da fonte ao destinatário, certo?
Chegando no destinatário, a gente pensa em quem? Né? No produtor, que vai adotar essa inovação, como eu já falei, ou rejeitar. Então, percebam que a adoção, né, de inovações, ela é tida, né, como resultado dessa transferência de tecnologia. Só que aí é o ponto em que a gente volta para a comunicação. Por quê? Para que essa transferência de tecnologia ela se dê, né, de forma ela se execute de forma a ter um resultado, né, de adoção, a comunicação ela precisa ser uma aliada desse processo de transferência. Então, vão já pensando em tudo isso aí, tá? Então, tínhamos aí um modelo, temos aí, eu apresento um modelo clássico, tá? De comunicação, modelo simples de como era tratada a comunicação nesta fase difusionista produtivista. Tínhamos a fonte ou emissor, a mensagem que deveria ser transmitida, fique claro isso desde aqui, a mensagem que deve ser transmitida, então existia uma mensagem que deveria ser entendida de uma forma e não tinha outra brecha, era aquela mensagem e ponto, tá? Vamos entender melhor isso aí. E o destinatário é o receptor, pronto, assim se processava, né? Ou assim estava fechado aí os componentes desse modelo simples ou clássico. Aí eu abro um parênteses, né? Eu gosto sempre de abrir um parênteses para falar de como assim a gente consegue imaginar que funcionava essa comunicação, né? No clássico. Observem essa charge aí, né? A gente tem aqui um modelo clássico de comunicação. É como se a comunicação, ela não passasse de um ato, né? Aqui a comunicação, nesse modelo clássico, era muito mais um ato do que um processo. Percebam. Como se existissem dois mundos, os do que sabem e os que não sabem. Observem direitinho. E mais ainda, eu vou além, né, que a gente pode observar aqui. Aqui a gente observa que tem aquela ideia, né, que tem que ficar claro quem manda e quem obedece. Observem direitinho, né? Este quem manda e quem obedece entende-se por quem sabe mais, quem detém todo o conhecimento, quem sabe de menos ou que não sabe nada. Vamos analisando aí, tá? Começamos a nossa viagem, tá bom? Essa era a ideia de comunicação clássica, que começava ali a acontecer na fase, na segunda fase, beleza? Então, temos aí também dando, né, complementando essa charge, como era que acontecia de fato. Então, a fonte, já observamos, era quem sabe, se tratava de quem tinha o conhecimento, e o receptor, quem aprende. Ou seja, o receptor ele não tinha nada de conhecimento para passar. O receptor só estava ali para aprender. Subentendia-se que ele não tinha nada a contribuir. Tá bom? Então, a fonte considerada quem concebe, gera, elabora e decodifica uma mensagem que deve ser entendida, tá? Detalhe, entendida do modo que já se tem um conhecimento, eu posso dizer, engessado daquilo ali. Então, é para passar daquela forma. O destinatário, quem recebe a mensagem, né? E que, para ser entendida, deverá ser decodificada exatamente da forma que foi repassada, e então decifrada sem muitos questionamentos, tá? Cumpra-se. Mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Então, falamos também dos canais de comunicação nesse processo. Então, os canais de comunicação aqui, a mensagem, imaginem o seguinte, no período de difusão, né, a comunicação era como se fosse apenas um tipo particular de difusão. E a mensagem era uma só, uma nova ideia, uma inovação. Só tinha essa mensagem que tinha que ser entendida, tá? O novo, um pacote, vamos pegar o exemplo tecnológico, ponto. Só tinha essa mensagem a ser repassada. Nada além disso. Então,
se entendia por canais de comunicação dois tipos: os interpessoais e o canal de comunicação em massa. Como funcionavam os interpessoais? Os interpessoais é aquele que convence um indivíduo a aceitar uma inovação, certo? Como? Aí, neste processo, vai envolver trocas de informação face a face entre dois ou mais indivíduos, com um único objetivo. Embora dois indivíduos estejam face a face, a coisa não era para passar de um convencimento. Tá havendo ali um diálogo, ok, mas o diálogo é para se resumir em convencer o outro a aceitar uma inovação. Diálogo era isso. Quase que antidialógico, né? E a gente vai ver mais para frente que se fala de antidialógico, mas era assim que se tratava, certo? O canal de comunicação interpessoais. E aí veio o Emassa, tá? Outro canal de comunicação, que era o Emassa. Este era mais rápido, né? A ideia aqui era criar uma consciência, era para difundir um número maior levar a um número maior de indivíduos, uma consciência sobre a existência da inovação. Então, eu quero que o maior número de pessoas tomem consciência que tem uma novidade aí, que saiu uma coisa nova, tá? É só isso em massa. Vamos falar agora do outro ponto, né? Que é o tempo, que está dentro aí do processo de difusão, que foi colocado por Roger. Então, a gente falou dos canais de formação, de comunicação, falamos dos termos comunicação e inovação, e agora tem um outro ponto aqui, que era o tempo. Como era tratado o tempo? Percebam como que era tratado, tá? O tempo começava com a difusão, que era o conhecimento, e terminava com a aceitação ou rejeição. Era esse tempo que tinha que ser cumprido. Start, conhecimento, finish, aceitar ou rejeitar, certo? Aí agora vai se trabalhando mais o tempo. De que forma? Pensava-se que a inovação ela era adotada em tempos diferentes pelos indivíduos, tá bom? Com isto, se davam o direito, vamos assim dizer, de classificar esses indivíduos em categoria em função do tempo que adotavam ou não esta inovação, que aceitavam ou não este novo. Eles eram divididos em categorias, os indivíduos, à medida que iam, né, de acordo com este tempo, aceitando ou não o que estava sendo proposto. Tá certo? Então, de acordo com o momento que começavam a utilizar essa nova ideia, eles iam sendo classificados, os indivíduos, que faziam parte do sistema. Vamos falar do sistema, tá bom? Então, tínhamos aí, de acordo com o tempo, os indivíduos que eram tidos como inovadores, os que eram tidos como adotadores ou adotantes, tínhamos uma maioria inicial, tínhamos uma minoria final e tínhamos os retardatários. Esta era a classificação que acontecia, tá bom? Vamos entender melhor, porque eles fizeram até uma curva binominal. Uma curva binominal em função desta classificação, né? Do tempo em relação à difusão do novo. Percebam. Então, quem eram os inovadores, professora? Os inovadores eram aqueles que eram tidos até como aventureiros. Por quê? Porque eram aqueles que entravam em contato com o novo, tinham acesso ao novo e já de imediato eles assumiam os riscos e adotavam, aderiam a este novo, certo? Independente de se lá na frente ter consequências negativas ou positivas, já se adotava. Então, estes aventureiros, tidos como aventureiros, eles não tinham muita credibilidade, vamos assim dizer, porque, e principalmente um dos pontos que eles não tinham muita credibilidade, era porque eram, em sua maioria, pessoas que não tinham problemas com recurso financeiro. Se não desse certo, não ia impactar muito a vida deles. Então, este primeiro grupo, que eram os inovadores, podiam arriscar, vamos assim dizer. Tinham cacife, né, condições para isso. Ok? Os adotantes são aqueles que observam um pouquinho, não vão logo assim de cara.
tá? Eles observam, eles adotam, mas depois de um tempo, pede um conselho, né? Procura saber ali de quem comprou, né? Ou de quem fez a adoção, vamos assim dizer, se está tendo o retorno que era esperado. E também não demora muito, vai lá e faz a adoção. Aí vem uma maioria inicial, que eles chamam, né? O grupo de indivíduos que eles classificam como maioria, classificavam como maioria inicial, que eram aqueles que adotavam a ideia antes da metade de todo o sistema adotar, quando já estava perto de quase a metade do sistema, das pessoas que compõem aquele sistema adotar esse novo, eles se decidiam por adotar. Então demorava um pouquinho mais, mas adotavam. E tinha também a maioria tardia. Essa maioria tardia era aquela que possuíam recursos escassos. Tinham que esperar mesmo, né, o máximo possível para ver se conseguiam adotar, né, com margem de segurança esse novo. Então, tudo isso eles analisavam dentro do sistema. E, por fim, os retardatários. Quem vocês acham que eram os retardatários? Aqueles que não tinham mesmo recursos totalmente limitados, né? O que torna extrema, que eram totalmente cautelosos, tá bom? Na adoção de uma inovação. Eram cautelosos justamente por não ter recursos, diferente dos inovadores. Então, não podiam ter prejuízos assim. Então, depois que todo mundo já tinha tido certeza que o novo estava trazendo resultado, os retardatários faziam adesão, adotavam o novo, certo? O processo era esse. Então, aqui nós temos uma curva, né, que era no processo considerada uma curva de adoção de novas tecnologias, em função do tempo e dos novos adotantes, ok? Como eu sempre falo, né, figuras é bom que dá para a gente falar, né, e explorar bastante, uma avaliação e tudo mais. Eu sempre falo essas coisas para vocês, para estarem atentos, tá bom? Sistema social. Falamos do sistema, né, bastante no slide anterior. Então, como que era considerado o sistema social? O sistema social correspondia à comunidade onde a ideia ou inovação estava sendo difundida, tá certo? Então, um conjunto de unidades interrelacionadas que estão engajadas segundo normas e valores. E essas normas e esses valores, pelo que a gente pôde perceber, eles que ditavam, né, até assim, quem é que tinham as normas de cada grupo e os valores eles observavam e até isso eles determinavam, né, toda essa equipe liderada por Roger que exercia essa influência norte-americana. Então, gente, dividia-se aquele grupo lá em líderes de opinião, certo? E os agentes de mudança. Os líderes de opinião era aquele grupo que exercia uma influência, né? Influenciavam a opinião dos outros sobre a adoção de inovações. Tinham um poder de conseguir influenciar e ter seguidores. Como se fossem os nossos influenciadores aí, né? Quem tem os influenciadores digitais de hoje, né? Que tem milhões de seguidores, né? O que fala é uma verdade absoluta. Então, era meio que nesse sentido, né? Tinha-se aí o líder de opinião, que influenciava geral e que tinha aí muitos seguidores que faziam adesão, né, a esse novo em função do que se falasse pelo líder. O líder falou, está falado. Tinha um poder de convencimento, né? E aqui também tinha um outro agente de mudança que tinha poder de convencimento, que era o agente de mudança. O agente de mudança, por sua vez, utilizava-se de programas e métodos de difusão, tá, dessas tecnologias, disseminando aí um fluxo de informações tecnológicas por meio de programas, tá? A gente vai compreender melhor. Vamos adiante. E aí, se a gente for fazer uma síntese, né, desta fase, percebam que estamos falando da fase ainda difusionista, produtivista. Se a gente for fazer uma síntese desta fase, a gente vai perceber que as inovações, as ideias, né, as tecnologias, elas
eram produzidas sempre pela pesquisa, tá bom? Então, aqui, se for pensar, em suma, a ideia de tecnologia vinha sempre do pesquisador, né? De novo. A comunicação era um instrumento de transformação do meio rural tradicional. Aqui, a comunicação, a transformação que se pensava a partir da comunicação era a de transformar o meio rural, que era um lugar atrasado, né? Falamos disso na aula anterior. O meio rural, que era tido como um lugar totalmente atrasado, a ideia aqui era transformar, modernizar esse meio rural, né? Transformar esse meio rural para que ele acompanhasse os outros setores da economia que estavam já tinham passado por mudanças. Então, aqui era, em síntese, a ideia do difusionista produtivista. Então, a comunicação era para isso. Qual que era o objetivo, né, quando se trabalhava aí nessa fase? A adoção de inovações. Já falamos aqui, inovação, inovação, palavra de ordem. O extensionista, por sua vez, era aquele técnico que devia buscar produzir e circular mensagens eficientes que fossem capazes de fazer o agricultor mudar sua forma de produzir. Só para isso, totalmente mecanicista mesmo e técnico, né? Era só essa figura do extensionista. Fazer com que eles fossem capazes, né, de mudar a sua forma de produzir e de viver, passando a ser moderno. Não importasse de que forma tinham que fazer isso, mas tinham que fazer acontecer. Tá certo? Então, temos algumas críticas, né? Tem que ter críticas. E as críticas a esta fase de fusionista produtivista, elas começam pelo seguinte: esta fase de inovação, né, elas eram produzidas nos centros de pesquisa. E com isso, ignorava-se as fontes de saber local dos próprios agricultores, como um saber válido. Então, o saber do agricultor, ele não era levado em consideração, a gente já falou disso. Então, não era considerado o saber do agricultor, dos agricultores, como saber tão válido quanto científico, que era, né? Então, aqui era totalmente menosprezado e não se levava em conta mesmo toda a bagagem que os agricultores traziam. Então, assume-se que a adoção ela era desejável nesta fase produtivista, difusionista produtivista. A adoção ela era desejável sem levar, né, em conta ou sem considerar as circunstâncias e objetivos dos agricultores, que são heterogêneos. Quando eu digo que os agricultores são heterogêneos, o que é que a gente pensa? Que a gente tem uma diversidade enorme entre as famílias rurais, né? Os que têm um maior nível de instrução, que têm menos, os que a gente precisa ter um pouco de mais de paciência, como já a gente vem conversando aqui nas aulas, os que às vezes pegam rápido o que a gente está falando. Então, isso aí é o que a gente chama de ambiente heterogêneo. Esse é o ambiente rural, totalmente heterogêneo. Então, assumir, né, ou desconsiderar, assumir que não existe isso e desconsiderar essa questão é algo que merece realmente, né, ser criticado. Então, essa era uma crítica que se fazia ao modelo difusionista de Rogers. Então, mais críticas. As informações dos centros de pesquisas, elas não são suficientes aos agricultores. O que quer dizer isso? As informações dos centros de pesquisa não são suficientes para os agricultores. Como assim, professora? Agora está desmerecendo a pesquisa? É isso? De jeito nenhum. Aqui, a gente tem que pensar o seguinte: não é só o científico, não é só a pesquisa. Eu sempre falo de se posicionar enquanto extensionista. E para se posicionar enquanto extensionista, o que não havia aqui nessa época, era preciso olhar para o todo, né? Não era só de conhecimento científico que se fazia o meio rural, e não é só, né? A gente sabe disso.
Então, não se pensava em mais nada. Esta é a crítica aqui. Não se pensava em mais nada, apenas em levar esse conhecimento científico, né? E aí, a gente já viu, né, em outro momento, né, na nossa aula anterior, que haviam interesses, né? A ótica que a gente comentou, capitalista estava aí em torno disso tudo, que estava sendo difundido, que o Brasil estava sofrendo influência. Vamos seguindo. Então, aqui, todas as mudanças, né, elas se concentravam na técnica, na tecnologia, e não nas diferenças entre os agricultores. O que era que tinha que ser feito, considerar esse ambiente heterogêneo, as diferenças entre os agricultores, não se fazia, não se levava em consideração. Então, o sistema de produção do agricultor, a gente sabe, e a crítica batia nisso, né, que não funciona apenas com tecnologia, mas com terra, capital, mão de obra, gestão, né? E os que não tivessem essas condições, né? Eles pensavam nisso aí? Não, né? Então, por isso, está aqui na lista das críticas, né? Do modelo difusionista de Rogers. Aí a gente pode começar já a pensar nos limites e problemáticas em torno da difusão tecnológica. Temos alguns limites e problemáticas, né? Estão já quase que evidentes alguns. E aí a gente vai também analisá-los, né? Inclusive, se eu aqui agora abrisse para a gente falar sobre eles, acredito que vocês já teriam condições de colocar muito bem a opinião de vocês, né? Em relação a esta problemática. Mas faremos isso, tá bom? Então, começando a mencionar alguns limites e problemáticas em torno da difusão tecnológica, vamos começar pelo seguinte: os produtores rurais, eles necessitam, era o que se colocava, né? Os produtores rurais necessitam modernizar suas formas de produção e somente conseguirão se persuadidos a isso. A gente viu que essa era a forma que ela colocada. Isso se transforma numa problemática por quê? Em que momento? Né? Se eu perguntasse a vocês, em que momento isso aqui é tido como uma problemática, como um limitante no processo difusionista? Por quê? Mais uma vez, a ideia de persuadir quer dizer de convencer a todo custo. Então, aqui é encarado como uma problemática, que isso viria, de fato, em algum momento, né, a ser... como é que eu posso dizer? Isso aí vai virando uma bola de neve, né? É como eu digo a vocês. Aqui, nesse momento, eles conseguiam até convencer, mas a coisa tendia a ficar insustentável, como a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Por quê? Porque a comunicação, como já diz aqui esse outro ponto, em suas ações simplesmente vendedoras, porque era assim que se dava, a comunicação se dava simplesmente de forma a vender. Então, a comunicação e suas ações simplesmente vendedoras, né, de ideias, introdutoras de novas tecnologias, representa a interação explícita de transformar os produtores rurais em melhores e mais eficientes instrumentos e fatores de produção em ávidos consumidores de insumos. Então, quando eu falo, traduzindo isso aqui, de segundas intenções, que estavam cheios de segundas intenções, está aqui, né, a realidade, que o que se pensava era chegar nesse ponto, né? Fazer dos agricultores, né, a comunicação tinha essa meta, fazer dos agricultores consumidores de insumos, nada além disso. Então, isto sim, já sabemos que se trata de uma problemática, né? Seguindo nas problemáticas em torno da difusão tecnológica, tínhamos o seguinte, vamos analisar. É uma problemática porque imaginem que as decisões
que antes que eram tomadas pelos agricultores, né, sobre aumentar ou não sua produção. Eles tinham liberdade para fazer isso. Eles decidiam, né, aumentar a produção agora aqui ou não aumentar. Essas simples decisões que eram tomadas, agora elas tinham que acontecer em uma conjuntura que era orientada pelo progresso técnico e pela característica empresarial, principalmente, tá? Envolvendo aí os negócios agrícolas, o qual não estava voltado, na realidade, para os problemas reais dos agricultores. Então, não se dizia que o momento de aumentar a produção era este ou aquele, porque se estava preocupado com a realidade que estava acontecendo ali para os agricultores. Não, mas por tudo isso que a gente vem conversando até aqui. Ok? Isso aí, então, caracteriza os fluxos de comunicação como unidirecional. Beleza? Então, isso aí é algo que eu preciso que vocês estejam atentos. Então, fluxo de comunicação se dava de forma unidirecional, da fonte ao destinatário, como a gente viu. Onde eles estavam, então, sujeitos aos riscos de autoritarismo, paternalismo e assistencialismo. Né? Então, limites e problemáticas, por quê, professora? Porque trabalhar de forma autoritária não tem condições. Em nenhum ambiente, né? E mais em um ambiente de levar conhecimento, né? Então, saber desses riscos, né? De estar trabalhando de forma autoritária, paternalista, com assistencialismo distorcido, vamos assim dizer, é algo que com certeza representava uma problemática. Então, seguindo nas problemáticas, prevalece no modelo de difusão de tecnologia a essência, ou prevalecia a essência recepcionista. Que essência recepcionista é essa, professora? Os usuários eram tidos como simples receptores de informação acerca das técnicas, certo? E eles deveriam estar mais ou menos dispostos a aceitá-las. Então, a ideia era essa. Os agricultores tinham que funcionar como receptores, né? A gente viu lá naquele parênteses que eu abri. Não tinha espaço para o agricultor. Né? Era para receber o novo, a informação, e aí só cabia mesmo dizer sim, senhor, ou rejeitar. E aí, quando passava a rejeitar, até quando demorava de adotar o novo, já eram classificados ali, como a gente viu. Então, modelo de difusão e comunicação mecanicista rogeriano, né, concebe os usuários como simples receptores de informações acerca das técnicas e práticas, sem uma devida participação dos usuários. Não existia, como a gente tem falado, diálogo, valorização dos saberes dos produtores rurais. Né? O quanto é importante a valorização dos saberes dos produtores rurais. Isso era totalmente ignorado. Então, antes de partirmos para a terceira fase, vamos pensar o seguinte, né? Para que ocorra a comunicação, de fato, o que é preciso? É necessário que os seus elementos estejam interagindo prontamente. Ou seja, a falta de pelo menos um deles já impede que ocorra a comunicação. Eu não posso falar que tem comunicação se só um fala, se só um dita as regras. Né? Isso aí não pode ser tratado como comunicação. Então, percebam que aí a gente começa a estar diante de uma outra situação, né? Que não é a comunicação, como a gente viu até aqui. Então, a ideia é a seguinte: somente o produtor ele vai conhecer a sua propriedade. Então, não tem como eu trabalhar e ter um resultado bacana sem levar isso em consideração. Só o produtor ele pode falar da realidade dele. E para isso, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que permitir que o produtor participe. Então,
ele precisa participar das ações de extensão rural, né? Então, ele precisa participar, inclusive, dessa introdução dessas novas tecnologias, da inovação. A inovação não tem que chegar para o produtor como um pacote, sem ele ter acesso. A gente vai ver que isso vai mudar, né? Pelo menos começa-se a clarear as coisas, assim, como eu já disse, vai surgindo a luz no fim do túnel. Então, essa luz vai surgindo a partir das metodologias participativas, né? Então, aqui na comunicação também, a mudança começa a acontecer a partir das metodologias participativas. Quando, a gente já sabe, quando começa a se dar voz e vez ao produtor rural. Então, partimos agora para a terceira fase. Comunicação relacionada à terceira fase. Então, estamos falando de comunicação rural associada a essas fases, tá bom? Quando a gente fala do humanismo crítico, que é a terceira fase, a gente fala logo assim, de cara desse educador, que é o Paulo, né? Uma referência, o Paulo Freire. Então, como era que Freire colocava, né? Qual era a visão que ele fazia e trazia, melhor dizendo, de tudo que acontecia até a fase difusionista produtivista, né? Tudo isso consegue se ter acesso neste livro, que é uma obra maravilhosa, tá bom? Extensão ou comunicação. Então, como que Freire coloca isso aí? Ele coloca a educação, nesta época, como antidialógica, que foi o que eu mencionei, né? Chama até de bancária, onde a transmissão do conhecimento, havia, na verdade, transmissão do conhecimento no lugar de construção do conhecimento. Já falamos sobre isso. Então, onde, na verdade, o processo comunicativo deveria ser de construir mudanças, apenas se transmitir as mudanças. Então, Freire aqui trabalhava com a pedagogia do construtivismo, certo? Então, assim adentramos na terceira fase. Então, na terceira fase, começa a aparecer o modelo dialógico. Como é esse modelo? É aquele que a comunicação, agora sim, ela acontece como um processo, né? A viagem agora parece estar ficando mais leve. Então, o modelo agora aqui é o dialógico. A comunicação é um processo, é encarada a comunicação mesmo, como ela deve acontecer, tá? Então, por que aqui eu digo que as coisas começam a melhorar? Porque, gente, no mundo, todos possuem conhecimento, e isso foi desconsiderado até aqui. Então, não tinha como se fazer a comunicação ser entendida como algo que funcionava bem até aqui, porque no mundo todos possuem conhecimentos. Todos sabem, de alguma forma. E fazer comunicação simplesmente ignorando esse fato, não pode dizer que estava havendo comunicação. Então, a comunicação difusiva, né, que foi o que a gente viu até aqui, a persuasiva, né, que é a mesma coisa da difusiva, ela trabalhava de uma forma mecanicista mesmo. Mas vamos seguir agora aqui falando do melhor momento aqui, que é quando essa comunicação começa a surgir de forma dialógica, certo? Aqui, se vocês observarem esse símbolo, tá? O que é que a gente tem? A fonte é, ao mesmo tempo, receptor e vice-versa. Então, fonte, destinatário, receptor, todo mundo tem vez aqui. Está acontecendo de uma forma que deve acontecer, né? Vamos assim dizer. Então, os conhecimentos e os valores devem ser respeitados. Aqui já se fala disso, tá? Deve-se buscar uma forma de descobrir o que temos em comum quando a gente está se comunicando. Porque só assim vai haver troca de conhecimento. Então, qual o posicionamento, né, que eu desejo, que eu sempre venho falando para vocês, que vocês comecem a despertar cada vez mais aqui dentro da extensão rural? Esse posicionamento de
troca, de valorizar o conhecimento como troca, porque assim todo mundo tem a crescer quando tem essa construção, né? Estamos vendo isso vindo de um processo histórico, né, na extensão rural. Então, acho que a gente tem que realmente refletir sobre. Então, aqui vamos vendo, na verdade, né, cada vez mais que o objetivo não é aprender simplesmente por aprender, tomar conhecimento de algo. Isso é aprender, tomar conhecimento de algo, reter na memória, encher de conteúdos. Aqui o objetivo não é esse, né? Aqui o objetivo é aprender. Quem aprende é quem constrói o conhecimento, se apropria dele, ninguém tira de você. Então, quando a gente apreende, né? Lembra que o objetivo é muito maior, a gente não decora, mas compreende. Então, o que se fazia era forçar o agricultor, o produtor, a decodificar aquela mensagem ali do novo e pronto, né? Então, é uma forma que tem que ficar, não dá para praticar de jeito nenhum. Então, a gente menciona, porque faz parte de um processo histórico que a gente tem que trazer para vocês, mas dando esse alerta, sempre, tá bom? Então, o conhecimento se constrói com base na realidade e na interação teórica-prática. Então, quando eu falo dessa realidade, é aquela realidade que você já sabe. Realidade do meio rural, das famílias rurais. O que é que tem de realidade ali? Que eu tenho que me preocupar em mudar. Eu não posso levar uma mudança pronta de algo que eu não perguntei o que é que tem que ser mudado. Entende? Então, o caminho é esse. Então, seguindo, ainda na terceira fase, o humanismo crítico, qual é o posicionamento que a gente vai vendo cada vez mais do extensionista? O extensionista deve ser um facilitador do processo de construção do conhecimento junto ao agricultor. Um facilitador. O extensionista também deve conhecer a cultura da população rural e dos agricultores. Então, essa cultura ela é muito importante. E é essa a ideia de posicionamento que se espera. Então, se formos, antes de passarmos para a quarta fase, se a gente colocar aqui um quadro, né, comparando o enfoque que era dado aos dois modelos, o difusionista e o dialógico, como é que a gente tem esses modelos? Como é que vocês estão formando esse modelo aí de difusionista e dialógico, né? Como eu falei, esse percurso da comunicação difusionista ou persuasiva a comunicativa, que é a dialógica. A gente saiu de onde está chegando onde. Então, no difusionista, tínhamos um técnico que focalizava seu trabalho em um componente específico da propriedade rural, que era o cultivo. Interessava o cultivo, e lembrando, interessava o cultivo, não o cultivo para beneficiar quem estava cultivando, mas para trazer um benefício próprio. Né? Esta é a questão, para trazer um benefício próprio. Então, não há uma visão de todo da propriedade no difusionista. A ideia central da relação era uma mensagem que tinha que ser eficaz. Em que sentido tinha que ser eficaz? Eficaz para facilitar a adoção da tecnologia pelos agricultores. Este era o sentido de eficaz. No dialógico, parece aqui Paulo Freire, trazendo o técnico e o produtor interagindo para intervir em um sistema no qual a propriedade ela vai ser um dos componentes, tá bom? Então, vamos ter o técnico e o produtor, como deve ser, interagindo. Então, o técnico nesse caso, ele também é parte do sistema. E como isso faz a diferença, né, gente? A ideia central aqui, né, diferente do difusionista, a ideia central da relação era compreender para cooperar
Primeiro, eu me informo. Primeiro, eu busco saber o que está sendo necessário, né? Primeiro, eu vou descobrir como eu posso ser um agente de mudança, de fato, nessa realidade. Eu vou ter uma preocupação, né? Primeiro, eu vou compreender, eu vou saber onde eu estou pisando, né? Vamos assim dizer. Primeiro, a gente tem que, quando a gente está chegando para levar querendo contribuir, né? Vamos assim dizer, a gente primeiro tem que saber onde está pisando para poder ir no lugar certo. Então, primeiro eu vou compreender para depois cooperar. Não posso chegar querendo cooperar de todo jeito. Então, só assim é que vai existir aprendizagem, quando a gente primeiro compreende para poder cooperar. Então, Freire designou o modelo de Rogers como bancário, né? Tinha uma ideia muito grande ali de capital, né? A gente já viu isso na aula anterior. E aí, eu trago para vocês esta figura agora aqui, né? E aí, mais uma, né, que eu acho bem interessante, e como eu tenho dito, a gente explora muita coisa olhando para uma figura dessa. Então, aqui a gente vai sair daquele modelo. Lembra que a gente viu o modelo simples, né? Aquele modelo clássico. E aqui agora a gente está entrando em um modelo um modelo diferente de difusão de tecnologia, tá? Então, aqui a gente tem um modelo novo dessa difusão. A gente está agora na terceira fase e já pensando em adentrar na quarta fase, que é onde a gente vê que realmente as coisas começam a concretizar-se na quarta fase. Então, o que desenrola esse modelo aí, professora? Aqui, o que a gente está vendo é que saiu daquela ideia, né, sistematizada, pesquisa, extensão, produtor. Ah, então não vai ter mais isso? Não tem como desfazer isso, né? Esta forma de difusão, ela tem que acontecer sempre, porém, não de forma mecanicista nem sistematizada, né? Fazendo apenas para se cumprir ali, né? Uma mensagem que eu quero que chegue até o produtor. O modelo de difusão que se praticava o simples era este, né? E agora a gente vai ver o que foi adotado a partir da década de 70, onde aparece aí, além da pesquisa, né? Pesquisador, aqui a gente vê nessa figura de baixo, né? Em cima a gente tem um modelo que era mais o sistemático, sistematizado, e aqui a gente tem abaixo o modelo com intervenções. Eu posso usar essa palavra. Porque além do pesquisador, do extensionista, do produtor, vai aparecer, por exemplo, o número 2 e o número 4 estão aí fazendo parte do esquema, mostrando a eficiência também do produtor. E principalmente aqui, o que eu quero que vocês percebam, olhando para o número 6, é que existe uma troca, né? O conhecimento chegava por meio do pesquisador, ele pode, aqui na verdade, a ideia é a seguinte, mostrar que não precisa ser engessado, que não precisa ter um sistema rígido para cumprir, uma mensagem pronta para levar. Aqui, essas setas e todo esse esquema montado, né, que a gente vai traduzir, é para dizer que dá para interromper o fluxo no momento que ele está acontecendo, inclusive. Eu posso, no momento que a pesquisa está chegando ao extensionista, né, e o extensionista levou o produtor, no momento que se percebe uma demanda da parte do produtor, diferente do que se propôs na pesquisa, isso pode voltar do produtor por meio do extensionista e voltar novamente para o pesquisador. Para o pesquisador, né, ou quem gera aqui, né, que tem a geração, a fonte da pesquisa, ela alterar em função do que está necessitando. E assim temos a interação acontecendo em todos os momentos no modelo de difusão. Então,
o grande momento aqui de êxtase, vamos assim dizer, a partir da década de 70, é saber que é possível fazer essa interação acontecer sem simplesmente ter uma mensagem pronta que tem que ser entendida desta forma e acabou, certo? Então, aqui a gente percebe que a todo momento, em cada encontro, vamos assim dizer, o novo pode ser refeito, né? A gente não trabalha dessa forma. Quantas vezes, né, estamos diante de situações que, em pesquisa mesmo, se pensava que o caminho ia ser de um lado, né, ia para um lado de um resultado, de repente, não. Eu acho que dá para pensar em fazer dessa forma aqui e o resultado vai ser melhor ainda. Então, é a partir da década de 70 se começa a enxergar dessa forma. A interação constante, tá bom? Entre os atores aqui envolvidos no processo de difusão tecnológica. Então, este modelo, na terceira fase, ele é refeito e é de forma a contribuir melhor para adentrarmos na quarta fase, tá? Antes de falar da quarta fase, eu já vou deixar mais um questionamento para a gente conversar depois, que é a seguinte pergunta. A concepção de Roger foi ou ainda é significativa na extensão rural brasileira? O que é que vocês acham? Vão pensando aí para me dizer, tá? A contribuição de Roger foi ou ainda é significativa na extensão rural brasileira? O que é que vocês acham? Então, temos muito a dialogar, né? Vamos lá. Então, adentrando aqui na quarta fase, temos a fase, né, da nova extensão rural. Essa fase vai acontecer lá de 1990 até a fase atual. Ou seja, a extensão ela vai estar sempre acontecendo, né? Tudo muda o tempo todo. Então, fazer extensão não podia ser diferente. Fazer extensão rural passa por essa ideia de estarmos sempre diante de novidade, de inovação, do novo, mas também sempre diante de muitos desafios, né? Porque desafios sempre tem. Então, falando aqui de uma forma já bem atual, já na quarta fase, né? Trazendo para o atual mesmo, nós vamos falar das tecnologias de informação e comunicação. Olha onde chegamos, né? Tecnologias de informação e comunicação na extensão rural. As TICs, que acredito que seja bem famosa já, né? Para todo mundo aqui, na nossa sala de aula virtual. Então, naquele tempo, talvez nunca se imaginasse que chegaríamos às TICs. E chegamos às TICs. Só que isso aí tem muitas vantagens, né? A gente ter chegado às TICs, com certeza, indiscutivelmente. Não estamos aqui para nem discutir isso, né? Temos muitas vantagens com as chegadas das TICs. Podem escrevendo aí para mim. As TICs para vocês, todo mundo aí super, né? Conhecedor e até podem ter já adotantes aqui, né? Então, temos as TICs na extensão rural, que é um ato, isso é uma coisa que a gente traz de bem atual, né? Fazendo parte dessa chamada de quarta fase, que a gente está em constante quarta fase na extensão rural, vamos assim dizer. Aqui se fala, então, olha aí, no investimento em pessoas, né? Que é o que deve acontecer, processos e tecnologias. Então, não se fala só em tecnologias, né? A gente viu o processo todo que a gente caminhou até aqui, dentro da história da extensão rural e agora da comunicação, que não tem como se falar só em tecnologias. Temos que falar em pessoas, né? Em processos, para que a coisa ela seja executada de forma a ter bons resultados. Então, o que é que eu posso trazer aqui para vocês em relação a esta nova extensão rural, né? Falando aqui dentro da atualidade mesmo.
Estou falando nem daquela nova extensão rural lá que a gente viu na aula anterior, que a nova extensão rural na quarta fase propriamente dita foi aquela em que começou a haver toda uma movimentação, né, dos produtores de acordarem para a realidade. Né? A essência da quarta fase foi isso, se vocês recordam bem que a gente viu na última aula. Né? Os agricultores, eles perceberam que, devido a toda uma insatisfação que foi instalada, né, perceberam todo o jogo político de interesses que tinha em torno desse processo de difusão, e aí, a partir da insatisfação, movimentos sociais surgiram e tudo foi mudando, né? Cada vez mais, metodologias participativas foram acontecendo. Então, na essência, a quarta fase se deu desta forma. Então, agora trazendo para uma forma mais atual da quarta fase, né, onde a gente fala da tecnologia de informação, nós sabemos que as tecnologias de informação e comunicação prometeram e estão cumprindo, né, todo o processo de alavancar as pesquisas na agricultura, né? Então, não foi uma promessa que ficou aí, não. É uma promessa que aconteceu e está sendo cumprida a cada dia, né? As informações, as tecnologias de informação e comunicação estão acontecendo a todo instante, tem muito a contribuir. Por meio, então, de sistemas de informação geográfica, né? Muito isso acontece. Sistemas baseados em conhecimentos, sistemas e suportes, né? Que não suporte a decisão e modelos, cada vez mais são incorporados, né? As novas tecnologias no campo. Então, hoje o que a gente tem bastante são novas tecnologias sendo inseridas no campo. Mas respeitando, né? Em muitos momentos, eu posso dizer, toda essa questão de estar se tratando de relações humanas, né? A gente faz extensão pensando sempre, como eu falei no primeiro dia de aula, pensando que estamos trabalhando também, ou principalmente, eu ousaria dizer, com relações humanas. Então, essa preocupação, ela deve ser constante. E aí a gente vai ver também que, apesar de todas as vantagens, tem essa preocupação também que se traduz em desafio. Certo? Então, as tendências, elas apontam que o setor agropecuário está cada vez mais vai demandar novas TICs, certo? Para a gestão de dados, informações e conhecimento em todas as etapas das cadeias produtivas. Certo? E uma nova infraestrutura, onde o mundo físico e digital estão totalmente interconectados. Não é assim que a gente tem visto acontecer a extensão, né? Ou a agricultura, o que tem acontecido? Estamos cada vez vendo aí, né? A agronomia, que a professora Diane vivenciou, vamos assim dizer, totalmente diferente da agronomia que vocês estão aqui agora, de todos que vocês que estão aqui agora na sala de aula virtual estão vivenciando, né? Claro que tudo que eu vivenciei foi importante, é importante, mas nem lá imaginávamos que chegaríamos a tudo que estamos vivendo hoje, tá? Então, só abrindo esse parênteses aí para confirmar, sim, que estamos vivendo, né, um momento em que está havendo cada vez mais novas infraestruturas que envolvem aí um mundo físico e digital totalmente interconectados, né? E então vamos começar já a ir pensando, né, quando eu falo dessa interconexão aí do mundo físico e do mundo digital, quais podem ser os desafios, tá? Mais um questionamento para o nosso momento de dialogar. Por que eu já estou pedindo para vocês para pensarem sobre isso? Porque se por um lado a tecnologia é a maior aposta, né, para o aumento da produtividade na agricultura nacional, que a gente tem visto isso, por outro lado, há alguns desafios com certeza, né? Quanto ao uso, por exemplo, de computadores, de internet nos estabelecimentos agropecuários. Vocês concordam? Acredito que todo mundo aqui concorda, né? Que nem todo estabelecimento agropecuário tem acompanhado esta tecnologia.
né? Nem todo estabelecimento. Isso está muito em função do quê? Né? Se eu fosse abrir aqui agora para vocês falarem, a gente ia até não sei que horas aqui conversando sobre isso. Né? Eu tenho certeza, porque eu conheço a turma já. E eu tenho certeza que vocês estariam comentando, né, de forma construtiva. Então, vamos viver esse momento, mas entendam que a gente já precisa começar a pensar também nos desafios de viver essas TICs, de estarmos vivendo essas TICs, né? Isso, TICs de computadores pessoais e tudo mais, que é um acesso bacana para quem pode, quem tem conhecimento, mas e para quem não tem, né? Ah, professora, mas então a gente agora não vai nem mais evoluir, porque nem todo mundo pode acompanhar a evolução. Não é isso que a professora está falando. A professora está falando que a gente precisa pensar, estamos aqui também para se posicionar, né? O momento é este, estamos dentro de uma disciplina de extensão rural, para pensar também nisso, né? Para pensar também em como eu posso contribuir, né? Me colocar para fazer com que as TICs elas aconteçam sem muitos prejuízos. Para isso eu vou precisar o quê? Encarar os desafios, né, que a gente vai mencionar e que a gente vai conversar. Então, esta é uma questão que eu trago já também como uma coisinha assim, para que eu gosto de que vocês se incomodem. Eu gosto de incomodar vocês mesmos. Eu quero que vocês estão aqui para desenvolver consciência crítica, né? Também. Então, eu falo isso sempre. Então, vamos começar assim, a incomodar com as coisas, né? Não vamos pensar assim, mas o nível que eu trabalho, o setor que eu trabalho não tem nada a ver com isso aí, as TICs funcionam bem, então não importa que, né, existem ambientes em que as TICs não vão dar certo. Não, vamos pensar também em fazer com que as TICs funcionem, onde a gente já sabe que ela tende a não funcionar, né? E não precisa a gente ir longe para pensar onde as TICs não funcionam e não pode funcionar. E tem um outro detalhe, né, que eu já quero chamar a atenção aqui. Às vezes as TICs chegam, tem até na mão, às vezes você leva, né, né? Olha essa imagem aqui, né? Uma colega aí mostrando um produtor, que cena, né? Você acha que todos tem curiosidade de pegar isso aí? Ou tem aqueles que falam assim, eu quero lá saber disso? Não tem uns que falam assim, não? Leva esse negócio para lá, que saiu para mim aqui na minha... Quem manda aqui na minha terra não tem nada a ver com esses negócios aí, não. Então, não é só... a barreira, às vezes, não está só no levada. Às vezes, a gente até leva a tecnologia, né? Até leva essa comunicação que facilita. Aí tem o entrave dele não conseguir mexer e o entrave de não querer mesmo aprender para mexer, tá? Então, eu tenho relatos de situações de experienciar, muitas vezes também, aquele que não quer aprender, não quer saber de sair. E como é que a gente já falou que é o nosso posicionamento aqui enquanto extensionista? É de largar de mão, como diz o povo aí? Vou largar a mão? Não. Eu sou extensionista para quê? Para ter paciência, tentar convencer, tentar mostrar que assim pode acontecer. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Eu estou com... Deixa eu só mexer aqui rapidinho, gente. Vamos. O meu papel enquanto extensionista é mostrar justamente que é preciso ter calma, que é possível fazer acontecer, que é possível ver aquela tecnologia trazer resultados, porque o agricultor, a gente já sabe, os agricultores, eles querem ver resultados. No momento que eles começam a ver resultados, eles vão cedendo. Então, gente, é só uma chamadinha aqui da professora, daquele modelo que a gente falou no primeiro dia de aula, de dedicação, né, na transformação social. O convite que eu fiz no primeiro dia de aula de fazer extensão rural, se envolvendo com as famílias rurais, né? Com a forma ali de ter uma preocupação com aquela realidade que eles estão inseridos.
Então, nas TICs, a gente tem muito isso, viu? Então, como eu disse, por que começa a haver desafios dentro das TICs? Porque o nível de instrução dos produtores, né? A sua condição, muitas vezes, o seu grau de dinamismo nas diferentes nas atividades econômicas, de infraestrutura de comunicação, muitas vezes não permite e muitas vezes até o grau de escolaridade. Tudo isso muitas vezes não permite. Né? Talvez algum de vocês aqui já tenham passado pela experiência de estar no estágio ou de estar vivendo um momento de estar trabalhando com extensão e perceber que falta até um grau mínimo de saber observar ali aquela mudança que está sendo proposta, né? Às vezes está ali, tem a vontade, mas não sabe nem por onde começar. Então, as TICs não é só esse mundo que a gente vê aí maravilhoso, com certeza que nos traz muita coisa boa dentro da agricultura, mas tem essa vírgula que cada vez mais está se pedindo atenção, cada vez mais tem se pedido atenção para esse fato, para não ficar uma coisa de acesso para poucos, tá? Está acontecendo alguma coisa aqui nos slides, vou tentar passar. Rapidinho, gente. Bem, não estou conseguindo passar aqui o slide, né, para o próximo, que já seria o nosso último slide. Mas aí, o que é que eu quero dizer para vocês? É que a gente fica com esse questionamento para a gente dialogar, tá? A gente viu aí todo um processo, fizemos essa viagem da comunicação, da difusiva, né? Da persuasiva até a comunicativa. Vimos acontecer todo o processo, entendemos que a comunicação da forma comunicativa é a que deve de fato, né, acontecer, mas e que nem sempre acontece da melhor forma. E que nós, enquanto extensionistas, estamos aqui para fazer com que ela aconteça da melhor forma, da forma correta, né? Então, desde já, nos posicionemos a isso. Agora, eu vou tentar aqui encerrar, tá? Estou com uma questãozinha técnica aqui para encerrar, mas vai dar certo. Só um momentinho, tá? Só um minutinho, gente. Bem, vou tentar. Já encerro, tá? Bem rapidinho eu volto aqui com vocês.